Olá, gente linda, gente amada, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou com o coração grato, muito grato ao nosso Deus por nos conceder mais essa oportunidade e quero agradecer, demonstrar a minha gratidão a todos que têm nos ajudado, nos acompanhando nessa leitura. É maravilhoso que Deus recompense a cada um segundo a necessidade. Bora lá conferir a leitura de hoje? Gênesis 15. A aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, quem me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Amém. Reflexão sobre o verso 1 ao 21, capítulo 15. Deus fez um pacto selado com sangue com Abrão. Durante o encontro aqui descrito, o Eterno se identificou a Abrão como seu Deus, pois queria que ele soubesse quem estava fazendo essas promessas. Por isso disse: Eu sou o mesmo Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como herança. Está em Gênesis 15, 7.
Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Perguntou Abrão. Gênesis 15:8. Ele creu que Deus ia cumprir as promessas que ele fez, então pediu uma confirmação adicional dessa promessa. Queria algo em que ancorasse a sua fé, uma coisa tangível a qual se pudesse agarrar. Você consegue identificar-se com Abraão? Às vezes recebemos as promessas de Deus e cremos nelas, mas quando o caminho se torna difícil e o inimigo tenta roubá-las de nós, precisamos agarrar-nos em algo. Para confirmar as suas promessas a Abrão, Deus firmou com ele um pacto selado com sangue, a fim de enfatizar o caráter duradouro e sagrado da aliança. Nesse tipo de pacto, cada aliançado devia dispor-se a entregar a própria vida em defesa do outro, ou seja, até a morrer no lugar do outro. O inimigo de um tornava-se inimigo do outro. Se um dos aliançados fosse conquistado pelo inimigo ou lhe declarasse guerra, o outro lutaria contra os inimigos com ele. Suas posses tornavam-se propriedades em comum. Se um deles tivesse algo que o outro desejasse ou necessitasse, o dono da coisa desejada era obrigado a dá-lo ao parceiro. A aliança de sangue era indissolúvel, não podia ser rompida, exceto pela morte. Consistia de uma declaração de deveres e direitos, de um voto em que os dois indivíduos aliançados prometiam guardar os termos do acordo. E havia uma maldição caso um deles rompesse o acordo. O selo do acordo expresso era com sacrifício de animal. Na aliança de sangue entre duas famílias ou tribos, parte da cerimônia incluía o sacrifício de um animal, que era dividido ao meio, e as duas metades eram colocadas de lado opostos, criando um caminho de sangue. Os representantes de ambas as famílias percorriam 2 vezes esse caminho, significando que permaneceriam juntas até mesmo diante da morte. Logo após o sacrifício, os termos da aliança eram declarados, e os aliançados faziam um voto prometendo cumpri-lo. Finalmente, a aliança era selada com um corte da aliança, no qual os pulsos dos representantes de ambas as famílias eram cortadas e unidas, para que o sangue dos aliançados se misturasse. O corte no pulso servia para que o pacto fosse lembrado pela cicatriz. Tendo selado a aliança com sangue, as famílias tornavam o nome uma da outra e iam juntas para a ceia sacrificial, que representava o novo relacionamento. Esse foi o tipo de aliança que Deus estabeleceu com Abrão em resposta à pergunta do patriarca que desejava ter certeza de que ia tomar posse da herança prometida. Deus disse a Abrão: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Está em Gênesis 15:9. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente da outra, exceto as aves que não cortou. Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotou. Ao pôr do sol, Abrão caiu em um sono sobrenatural, profundo, e vieram sobre ele densas trevas. Da escuridão, Deus falou a Abraão e revelou-lhe o que aconteceria com a nação de Israel. Os seus descendentes seriam levados como escravos a um país estrangeiro durante 400 anos, mas sairiam dali com muitas posses e ele, Abrão, viveria muitos anos. Gênesis 15:12-15. Enquanto Abrão meditava nessas revelações, o sol se pôs e veio a escuridão sobre ele e sobre o sacrifício,
Subitamente as trevas da noite se iluminaram e do meio do sacrifício apareceu um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa. Gênesis 15:17. Não era nada menos do que a própria presença de Deus, a glória revelada do Todo-Poderoso. Enquanto Abrão observava o fogareiro e a tocha, o Senhor passou pelo caminho de sangue criado pelo sacrifício animal. Abrão e Deus firmaram um pacto de sangue naquele dia. O Todo-Poderoso desceu e caminhou pelo meio dos sacrifícios, significando que ele acabava de estabelecer uma união sagrada com Abrão, que era agora um aliançado. Abrão, daquele dia em diante, tornou-se conhecido como amigo de Deus. Tiago 2:23. Nesse relacionamento, tudo que Deus tinha passou a pertencer a Abrão, e tudo que Abrão possuía tornou-se propriedade de Deus, que se comprometeu a ficar ao lado de Abrão contra os seus inimigos, ao estabelecer uma aliança impossível de ser rompida. Naquele dia, Deus fez uma promessa a Abrão. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dê essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Gênesis 15:18. Esse relacionamento é o mesmo relacionamento que temos com Deus sob a nova aliança, selada com o sangue de Cristo. Sob os termos da nova aliança, Deus se comprometeu conosco e uniu-se a nós. Agora somos um e temos tudo em comum. Deus prometeu permanecer conosco mesmo nas horas mais difíceis. Quando nós atravessarmos as águas, Ele estará conosco. Quando nós atravessarmos os rios, eles não nos encobrirão. Quando nós andarmos através do fogo, ele não nos queimará. As chamas não nos deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Isaías 43:2-3. Amém? Acione o sininho das notificações. Vamos continuar juntos, recebendo as promessas através da palavra do Senhor e conhecendo um pouquinho mais do nosso Deus, que é forte, fiel, poderoso e cumpre essas promessas nas nossas vidas. Amém? Um grande abraço e muito obrigado a todos que já chegou até aqui. Deus continue abençoando em Cristo Jesus.